Bem-vindos ao Grupo Marcos, eu sou Carlos Luiz, você está no programa Nova Geração 138, estudando o Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos para a questão 22. Tem também a 22A, não sei se vai dar tempo, mas se não der, a gente trata no próximo encontro. É uma questão interessante, né? Principalmente quando a gente compara, né, a época em que foi respondido e o avanço da ciência hoje. Vamos lá, é uma questão que trata sobre a definição do que é matéria. Algumas coisas, para a gente entender de Kardec, do Espiritismo, a gente tem que entender o contexto, não pode achar que era igual ao nosso. Mesma coisa Jesus, né? Na verdade, mesma coisa qualquer teoria, qualquer personagem histórico. Tem que entender o momento em que aquilo foi escrito, o momento que aquilo foi dito. Kardec pergunta o seguinte para os espíritos, né? Estamos ainda estudando o capítulo 2, Elementos Gerais do Universo, questão 22. Define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão, né? Extensão, comprimento, que pode impressionar os sentidos e que é impenetrável. O que Kardec está colocando aqui, não esqueçamos que Kardec é um dos grandes intelectuais de sua época, um grande cientista, então ele está pegando a definição clássica da ciência, a definição aceita pela ciência. Ele pergunta, essa definição é exata? Na época, qualquer grande cientista, qualquer grande intelectual encarnado diria que sim. E qualquer espírito menos evoluído também diria que sim, né? Porque para a época era isso, matéria é o que tem extensão, que impressiona os sentidos e que é impenetrável. A gente, alguns talvez tenham pego essa definição até na escola agora, né? Século XX, século XXI, né? Matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço e etc, etc. Bem, o que é que os espíritos respondem? Né? Vamos lá, porque é interessante que esse é um dos conceitos que mudou radicalmente da época de Kardec para cá. Mudou radicalmente. Os espíritos vão dizer o seguinte, do vosso ponto de vista, sim, porque só falais daquilo que percebeis. Então os espíritos começam a dizer assim, para vocês, ok. Como quem diz, para vocês isso, para a gente é outra coisa, né? Vamos lá, para vocês é isso. Mas a matéria existe em estados que não conheceis, que não era conhecido na época. Ela pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que não produza nenhuma impressão nos vossos sentidos. Entretanto, será sempre matéria, embora não seja para vós. Olha aí, existe matéria, para vocês é isso, mas existe a matéria em estados tão sutis que os sentidos humanos não captam, ainda assim é matéria. Tem várias questões aí, não vou entrar no mérito de tudo, mas assim, olha que descoberta curiosa. Depois que a gente descobre que o universo é um negócio imenso e tal, 200 a 400 bilhões de galáxias, cada uma com seus 200 a 400 bilhões de estrelas, e mais estrelas no universo, né, do que grãos de areia da Terra, e etc, etc., a gente descobre, a gente que eu digo humanidade, né? A gente descobre uma coisa interessantíssima. 90% do universo é formado de matéria, porque exerce gravidade, então é matéria na definição mais clássica, é formado de matéria que nós não conseguimos ver. É formado de matéria tão sutil que os instrumentos não captam. Até hoje tem pesquisa tentando captar esse tipo de matéria. Ela é tão sutil, tão invisível, que chamaram de matéria escura. Não é que ela é das trevas, não, gente. É escura porque ninguém consegue ver. Não causam impressão nenhuma, nem nos equipamentos. Como é que sabe que ela existe? Pela força gravitacional que ela gera no universo. Então você sabe que existe por um cálculo matemático. Nossos instrumentos não conseguem captar ainda. E se estimula que está se falando de mais de 90% do universo. Então é mais ou menos assim. Se você conhecesse tudo que existe, você não conhecia 10%.
Se você conhecesse a história de todas as estrelas, de todos os planetas, de todas as galáxias, de todos os sistemas solares, de todos os astros, todos os satélites, de todas as luas, de tudo que é visível, você não conheceria sequer 10% do universo. Nós não somos exatamente Deus, né? Tá um pouquinho longe. Então, assim, é muito interessante. Porque os espíritos que responderam isso sabiam o que estavam falando. Né? Seria muito fácil, na época de Kardec, mesmo 50 anos depois, sei lá, isso mesmo, tá certo, matéria é isso e pronto. Não, ela existe em estados que a gente não pode fazer ideia. E aí, nós espíritas podemos usar isso de uma maneira muito interessante. Porque aí explica as colônias espirituais. Quando a gente vê, por exemplo, a Colônia Maria de Nazaré, do livro Memória do Suicida, diz, mas é cidade, mas é cadeira, é mesa, é matéria. É uma matéria que a gente não capta, mas do ponto de vista de definição, é matéria. Então, me desculpe, mas o mundo espiritual é material. Segundo o conceito hoje. Né? Porque a gente diz assim, matéria no conceito clássico, mas o mundo espiritual, e aí eu estou falando, né, de colônias mais perto da Terra, mais perto do umbral, tipo nosso lar, ou um pouco mais à frente, a Universidade Maria de Nazaré. É matéria. Né? Mas nós não somos espíritos, somos espíritos que lidamos com a matéria. É uma matéria mais sutil, mas ainda é matéria. Quer dizer, se você estiver lá na Universidade Maria de Nazaré, tiver essa felicidade, inclusive se você tiver essa felicidade, tenta lá, né? Bota meu nome lá para ver se eu sou sorteado para uma vaga de bolsista, de estudante. Vê se consegue lá pelo menos uma visita para mim, se você estiver por aí. Então, assim, se você estiver na Universidade Maria de Nazaré estudando, se sentar numa mesa, é uma mesa. É uma mesa. É a mesma matéria da mesa aqui da Terra? É a mesma matéria, mais sutil. Do mesmo jeito que a matéria escura, ela organiza o universo. Né? Ao ponto de poder ser calculado. Porque como é que se descobriu? Falando de uma maneira bem simples. Tem documentários bem interessantes sobre isso, gente. Inclusive no YouTube. Como é que funciona isso? Se essa matéria não existisse, o universo se dissolveria. Há uma força que congrega, só as forças conhecidas não dão conta. Então começou a se suspeitar. Disse, não, então tem uma matéria mais sutil que faz com que as coisas tenham o formato que tem. Em termos de universo, de constelações e galáxias, tá? Então, quando a gente desencarnar, nós que aqui estamos estudando, que conhecemos uma nova geração, não vamos cometer gafe, né? Achando que é uma mesa espiritual que você tem na mão. Não é. É uma mesa material. Você é espírito, mas a mesa que você vai usar na universidade é material. Aí você comenta com o seu professor. Inclusive, eu aprendi isso com o Carlos Luiz. Se der para ele, é doido para visitar aqui a gente. Não dá para ter um convite aí na hora das visitas para ele vir aqui tomar um chazinho e tal. Enfim, então é muito surpreendente esse conceito, porque hoje, né, se faz aí, tem toda uma sutileza e se descobre o quê? Aí é o Einstein, né, com a teoria da relatividade, que a energia é matéria. Na verdade, a energia é a matéria num estado mais sutil. É a mesma coisa. Tanto é que, do ponto de vista da teoria da relatividade, você transforma energia em matéria e matéria em energia. Então, a energia é um estado da matéria. Ou a matéria é a energia condensada. Mas tudo é uma coisa só. Você vai chamar de energia ou de matéria, ou vai criar outro nome, o fato é que é uma coisa só, que tem estágios mais grosseiros e estágios extremamente sutis. Para a gente entender, é simples, mas eu gosto bastante da analogia da água. Né? A água congelada é dura, a água no estado natural líquido ela é fluida, e a água quente ela evapora, se torna mais ou menos invisível, digamos assim, a título de comparação. Então, a matéria ela vai estar em estados que nós encarnados não vemos, certo? Então, é importante a gente entender isso. O nosso corpo espiritual, segundo a definição atual, é também matéria.
Ah, mas Kardec falou que era semimaterial. Ele falou que era semimaterial, meu amigo, porque na época dele, matéria era isso, tinha que, ser impenetrável, tinha que impressionar os sentidos, e o corpo espiritual nem sempre faz isso. Na definição atual é uma matéria mais sutil. Então você não tem só um corpo material físico mais condensado, nós temos um corpo espiritual que é material, só que ele é mais sutil, é mais sensível, ele capta melhor as coisas, ele também quebra mais fácil, então tem cuidado, Como é que quebra o corpo espiritual, gente? Pensamentos ruins, ódio, quebra no sentido de deforma, de causa problema de funcionamento. Ok. Vai dar tempo. Vamos agora, olha que coisa curiosa. E aí Kardec vai colocar os espíritos aqui numa situação extremamente delicada, numa saia justa. Eu acho que quando ele perguntou isso, os espíritos olharam um para o outro e disseram assim, não, nessa aí, como diria hoje, uma sinuca de bico, num beco sem saída, aparente. Kardec pergunta, então, já que vocês estão dizendo que a minha definição de matéria é limitada, qual é a definição de vocês? É isso que Kardec pergunta. Já que a minha não presta, me diga aí, qual a definição que podeis dar da matéria? Só que é uma questão extremamente delicada. Por quê? Porque os espíritos extremamente evoluídos, eu não estou falando de mim, nem de espíritos bons, estou falando de espíritos muito evoluídos, eles sabem que ao longo da evolução da ciência, a definição de matéria vai mudando. Então ele diz, olha, mais ou menos daqui uns 150 anos vai ter uma definição, mas daqui 250 vai ser outra. Como é que a gente responde isso? Imagina, como é que a gente responde isso? Se a gente responde para uma definição atual, daqui a 100 anos vão dizer, o livro dos Espíritos aqui está defasado. Se a gente responde numa definição daqui a 200 anos, até lá todo mundo vai dizer que a gente falou besteira. É complicado, Se coloca na posição do Espírito, você diz, olha, vai mudar. Fulano está reencarnado, que vai trabalhar nisso, o Beltrano. Como é que a gente vai dar uma definição exata de algo que a percepção humana vai modificando ao longo do tempo? O que é que eles fazem? Saem. Aquela história, delicadamente, eles saem do beco sem saída, como quem diz, eu não vou discutir com você definição científica, porque a sua ciência muda a cada 20, 30 anos. Então eu vou ter que escrever uma enciclopédia dando todas as possibilidades, aí não tem mais livro dos espíritos, tem livro de definição do que é matéria. Então eles educadamente, aí imagino eu, olham um pro outro, pisco o olho, diz assim, a pessoa quer pegar a gente, chama, vamos sair. Educadamente eles manobram, eles saem daquele foco, saem do beco e dão outra resposta. Uma definição filosófica, uma definição simbólica, porque a definição técnica vai mudar. Então eles saem da área científico-técnica e vão para a área simbólica. Porque o simbolismo não, o simbolismo é atemporal. Aí dá para falar fácil. Aí vocês não vão se confundir, Imaginando o que é que eles pensam. Eles estão ali estão ali nos educando, Eles e Kardec estão ali criando uma obra para nos educar, a nós, os necessitados. Então vamos lá. Kardec lança a questão, qual a definição que podeis dar de matéria? Eles dizem, opa, mudou a ficha, vamos falar de símbolo. Talvez o espírito tenha até um espírito lá mais distraído, empolgado, tenha até começado a dar uma psicografia. Não é técnica, a resposta é simbólica. O espírito de verdade acabou de avisar que o negócio aqui é simbólico agora. Ok, aí o que é que ele diz? A matéria é o liame que escraviza o espírito. Observou? Saindo da ciência, estamos no símbolo. É o laço que prende o espírito. Aí já mudou. Aí continua. É um instrumento que ele usa. Porque independente se você entende matéria no sentido mais grosseiro ou matéria como energia, tudo é instrumento do espírito. O espírito está aqui agora. Você pensa numa pessoa que você ama, você emite uma boa energia, você está usando matéria. Você está manipulando a matéria em benefício de alguém. Estudamos isso, 10 encontros, magnetismo. O que é aquilo ali? O que é o magnetismo? Numa definição mais sutil de matéria, é a manipulação da matéria sutil para gerar bem-estar no outro. Então, é o instrumento que ele usa e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Então, o espírito, ele é um instrumento, é a coisa que ele mobiliza
para exercer sua ação. Aí, pode ser em 1857, em 1957, em 2057, em 2500. Isso continua, isso é simbólico. Do mesmo jeito que os símbolos do Cristo vale, o filho pródigo. Todo mundo que conhece a história entende. O bom samaritano, porque são símbolos. Não é o fulano de tal, com altura tal, com peso tal, não é uma coisa técnica, é uma coisa simbólica. Então os espíritos eles usam os diferentes tipos de linguagem para nos educar, vendo o que é mais adequado. E aí, assim, Kardec vai comentar, de acordo com isso, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário com a ajuda do qual e sobre a qual o espírito atua. Né? Então, assim, é um instrumento, né, como uma caneta, como um celular e tal, que usa, mas o espírito também atua sobre ela. Quando nós formamos um corpo físico, nós estamos pegando um corpo material mais sutil, condensando matéria e formando um corpo material mais grosseiro. Bem, né? Aí a gente vê o desafio do que foi a codificação. Quer dizer, cada questão dessa, a equipe espiritual tem que se reunir, ver quem tem condição de responder. E assim, um dia a gente vai falar dos bastidores da codificação, porque tem uns dos bastidores na Revista Espírita, né? Quem lê a Revista Espírita com atenção vê que às vezes eles comentam os bastidores. Mas assim, é mais ou menos isso, né? Vem a pergunta, os espíritos já ali telepaticamente já vê quem está apto para responder, quem não está, e na dúvida se recorre a uma instância superior, como em todo canto organizado, né? Se dá para resolver ali, resolve. Se não dá, né, chama João Evangelista, que era, né, amigo de Kardec e coordenador, e se a bronca é grande, chama o guia espiritual do Kardec, Jesus de Nazaré. Então, vai depender de cada caso. Mas é entender que há toda uma reflexão por trás para nos ofertar algo que nos ajude a sair da nossa cegueira espiritual. Um grande abraço, beijo no coração, espero que vocês tenham gostado. Voltamos, se Deus quiser, na próxima sexta-feira com a questão 23. Vamos à nossa mensagem de encerramento. Avancemos, meus filhos, avancemos sempre no caminho que leva à sabedoria verdadeira, ao sorriso iluminado de Jesus de Nazaré. Observem que obra grandiosa é este livro. Milhares de espíritos se mobilizaram e se mobilizam. Primeiro, para trazê-lo ao mundo. Depois, para levá-lo aos seus corações. Livro dos Espíritos precisa estar em seus corações. Primeira etapa, chegar ao mundo. Segunda etapa, ser difundido no mundo. Agora, terceira etapa, instalar-se em seus corações. Devemos agora compreender. Existe beleza neste livro sagrado, neste livro que nos fará entender o amor de Deus, expresso por uma inteligência que é infinita solicitude. Quando o Espírito pode, porque conquistou, dominar matéria, maravilha. Porque nada faltará, porque matéria está em todo lugar. Tudo ele pode modificar. Pode transformar o que quiser à vontade, porque o Pai do céu, o Paizinho que Jesus falava, concedeu a ele esta possibilidade, porque ele está capacitado a exercer sem nunca perturbar a ordem. Vocês às vezes brigam por coisas tão pequenas. Mesquinhez, tesouro de milhões, de bilhões, tudo tão pouco. Porque se vocês desenvolvem-se,
faz nem sentido perder tempo com tanta mesquinharia, porque a mente cria a partir do seu poder de transformar matéria. Filhos, esta definição que foi dada da matéria como o laço que prende o espírito deve servir para vocês entender que matéria prende espíritos atrasados. Porque na mesma resposta, espíritos comentam, mas é também instrumento e meio de ação. Veja que coisa curiosa. Quanto mais atrasado, mais a matéria é senhor do espírito, ela domina o espírito. Quanto mais evoluído, o espírito é senhor da matéria, ela se torna instrumento, dócil e obediente. Não é interessante esta relação desses dois elementos universais? Espírito é tolhido por matéria, mas Deus o impulsiona a dominar matéria, e aos poucos ele adquire domínio. Por que isso, filhos? Porque como está nos livros sagrados, inclusive livros sagrados judeus, Gênesis, Espírito criado à imagem e semelhança do Pai. Que aspecto digo aqui de possibilidade de domínio da matéria? Deus domina a matéria. Espírito evoluído, puro, domina também a matéria. Tal pai, tal filho, como vocês dizem. Façam-se filhos de Deus. Dominem matéria. Isso que seu pai quer. Aprenda a dominar a matéria. Aprenda a ter força, energia e coragem. E exerça o domínio necessário. Mas nunca esqueçam, domínio verdadeiro tem como base Deus. E Deus é amor. Então, o poder de domínio funda-se no amor. Aquele que ama tem o verdadeiro poder, não apenas em relação à vida, mas em relação, inclusive, à matéria inorgânica, como vocês chamam, a matéria bruta, embrutecida, matéria grosseira. Por que então, filhos, apegar-se tanto àquilo que vocês devem controlar? É apenas instrumento. O ouro é apenas um instrumento, como uma mesa. Imagine que você, em vez de dominar, de usar a mesa usasse você. Ah, que pensamento ridículo. Sim, é o que vocês fazem. Em vez de dominar a riqueza, vocês vivem em função dela. Riqueza domina muitos de vocês. E quantos de nós não abandonou Cristo elegantemente para seguir o caminho da riqueza? Quantos hoje se veem superatarefados porque estão sob o domínio da riqueza? Por isso disse o Mestre, não pode haver dois senhores. O Espírito submete-se a Deus e domina o mundo. Ou o Espírito domina o mundo e perde a alma. Que entendamos a matéria como o laço que escraviza, mas que impõe o dever de ser escravizada. Porque o nosso papel é nos tornar senhores da matéria e servos do Cristo. Que vocês fiquem em paz do amigo espiritual da Sam. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude,
do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.